Sejam bem-vindos ao Conecta, o podcast da Movia, que conecta você ao universo de tecnologia, inovação e, claro, às rodovias de todo o Brasil. Hoje eu estou aqui com o Rodrigo Campos. Obrigado, Rodrigo, por estar aqui hoje. O Rodrigo é sócio do Vernalha Pereira Advogados e prazer estar aqui com você hoje. A gente tem conversado bastante nos últimos eventos, a gente se encontra regularmente e vai ser muito bom falar contigo hoje. Obrigado, Pedro. Prazer. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você em mais um episódio aí do seu podcast, que está virando uma referência já aí no setor de rodovias, de conectividade. Vamos bater um papo aí. Que bom. Obrigado mais uma vez. E para começar, Rodrigo, conta um pouquinho da tua experiência, como você chegou nesse mercado de concessões, tem uma vasta experiência aí, eu acho que talvez não é todo mundo que saiba dessa tua trajetória. Se você puder conduzir um pouquinho, contar da tua experiência, acho que vai ser muito importante. Legal, Pedro. Vou tentar resumir, porque a estrada é um pouco longa, sem fazer trocadilho aqui com o nosso tema de rodovias, né? Eu entrei no mundo da infraestrutura meio que por acaso, não totalmente por acaso. Eu acabei fazendo 2 graduações, né? Primeiro fiz engenharia civil, e a engenharia civil obviamente teria algo a ver com infraestrutura, mas depois eu fui para o mundo do direito, e a minha família tem uma tradição familiar no mundo jurídico. Meu avô foi tributarista, meu pai é vivo ainda, mas hoje já aposentado, mas é tributarista também. E quando eu tomei a decisão de fazer a segunda faculdade, eu tentei juntar os 2 pontos e pensar, olha, fiz engenharia, tem o mito de que o advogado não sabe muito bem fazer conta. Eu tenho os tributaristas na família, minha ideia inicial era ir para o ramo do direito tributário. E comecei a faculdade já na sequência da primeira faculdade, então 5, 6 anos mais velho que os meus colegas de segunda faculdade, pensando isso. Só que aí, de repente, no segundo ano, o mundo da infraestrutura, primeiro das telecomunicações, bateu à minha porta. Então, eu tive uma oportunidade numa grande empresa multinacional de telefonia, uma das que venceram os leilões de privatização da Telebrás, no final da década de 90. E ali eu acabei começando a ter contato com o mundo da regulação, do direito regulatório e da infraestrutura de telecom. E aí, depois dessa primeira experiência empresarial, eu fui convidado para um escritório, que é um escritório de referência no setor de concessões, de direito público, que é o escritório do professor Carlos Ari Sundfeld Advogados. E lá, aí sim, desabrochou o gosto pela parte de regulação, de direito público, que tem tudo a ver com a engenharia também. Então, eu caí na infraestrutura de uma maneira não programada nesse sentido, mas quando o bichinho me picou, eu já comecei a me desenvolver dentro do mundo da infra. E no escritório, a gente tinha uma característica legal dos escritórios menores, que é a multiplicidade de assuntos e de setores. Então, a gente via muita coisa de telecom, energia, transporte, saneamento. Então, não havia uma setorização muito fechada. Mas depois disso, por algumas outras experiências profissionais, eu passei quase 10 anos nesse escritório, a minha grande escola. E nas experiências seguintes, minha carreira acabou se direcionando um pouco mais para o mundo de transportes, que tinha tudo a ver com a minha primeira graduação de engenharia civil, e eram matérias que eu gostava na faculdade, ao contrário de outras, né, de transporte e saneamento, que são setores nos quais eu acabei vindo a trabalhar com mais frequência. E aí eu recebi um convite para ter uma experiência como gestor público. No início de 2015, eu fui diretor de assuntos institucionais da Artesp, Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo. Fui por um período curto, por prazo determinado, para um mandato tampão, como a gente chama, para cumprir o mandato de um diretor anterior que havia saído para ocupar outra posição dentro do governo. Mas foi uma experiência muito marcante para mim. Uma experiência que me fez voltar a ter contato com a engenharia, com os engenheiros, a abrir minha cabeça para um mundo extra-jurídico e, obviamente, aparecer para o mercado como uma pessoa ligada àquele setor. Sim. Ao final do meu mandato, retornando à advocacia, naturalmente, a minha advocacia acabou se concentrando muito no mundo rodoviário, no mundo de mobilidade, de transportes em geral, sem abdicar do saneamento, da energia e outros setores regulados. Mas é fato que eu acabei me expandindo como advogado na área de concessões rodoviárias, e isso acontece até hoje. E de 3 anos para cá, eu ingressei com a minha equipe no escritório Vernalha Pereira, um convite do meu sócio Fernando Vernalha, da minha sócia Angélica Petian. Eu, mais uma sócia, mais uma equipe, estávamos em outro escritório e acabamos nos incorporando ao Vernalha. E tem sido uma experiência muito enriquecedora para nós, porque é um escritório de ponta, de referência. Fazendo uma metáfora futebolística aqui, eu gosto muito de esporte, acho que em algum outro momento aqui da conversa talvez a gente consiga desenvolver algo nesse sentido. Eu acho que o escritório joga a Champions League dos escritórios de infraestrutura. Legal. Eu acho que eu tive em outros momentos em escritórios muito bons também e com práticas
bastante reconhecidas, mas o Vernalha, de fato, está na linha de frente dos principais assuntos e eu tenho podido estar na linha de frente do Vernalha nos assuntos que eu cuido. Isso tem me deixado bastante satisfeito. E aí, entrando já um pouco especificamente na tua atuação, a gente se encontra bastante nos eventos sobre Free Flow, quando a gente discute o Free Flow hoje em dia no Brasil, nesse avanço do Free Flow no Brasil. E tem um desafio regulatório muito grande no Free Flow. Né? Tem vários desafios, tem vários desafios jurídicos dessa estrutura também. Como você vê esse avanço do Free Flow no Brasil e quais são seus desafios regulatórios e principalmente como as concessionárias se posicionam, se preparam e para atender, né, especificamente aí o usuário final, que ainda existe também uma série de questões aí para que a gente consiga construir um modelo saudável, digamos assim, para todos. Né? Qual que é a tua visão sobre isso, Rodrigo? Pois Pedro, assim, o Free Flow é uma evolução e você sabe muito melhor isso do que eu e se eu falar alguma besteira você me corrige aqui. Mas é a evolução de algo que já começou no Brasil há mais de 10 anos com iniciativas pontuais e ainda muito esparsas. A principal delas no âmbito aqui do estado de São Paulo, da Artesp, que foi o programa Ponto a Ponto, que acho que foi o primeiro programa que tentou implantar um sistema de pedágio de fluxo livre muito limitado geograficamente, limitado em seu escopo, com algumas questões que eu acho que serviram de aprendizado, como curva de aprendizagem para o que viria depois, mas foi o primeiro momento. Em paralelo a isso, os sistemas de pedagiamento automático, que a gente chama de AVI no jargão setorial, que são os ligados às tags, se desenvolveram muito rapidamente. As famosas OSAs, operadoras de serviço de arrecadação, cresceram, o mercado delas se abriu também, se desconcentrou um pouco, e as pistas automáticas cada vez mais passaram a ser utilizadas por quem trafega nas rodovias. E isso fez com que o pedagiamento automático, neste modelo, crescesse. Mas a gente tem hoje, você sabe também muito bem disso, um índice de cobertura, vamos chamar assim, de pedagiamento automático, que não é total. Então, existe uma grande leva de usuários que precisa ainda pagar o pedágio no sistema atual pelas cabines manuais. Com o advento do Free Flow e a extinção a médio e longo prazo, não sabemos em que prazo, mas eu acho que é inevitável, a gente vai conversar sobre isso nos próximos minutos, do sistema manual de pagamento, é preciso dar conta desses usuários. E eu acho que as iniciativas legais e regulatórias que foram desafiadas acabaram tendo respostas pelos diversos entes. E isso foi sendo construído aí, ao longo dos últimos anos em diversas esferas. Na esfera legislativa, stricto sensu, com a edição da lei em 2021, da Lei 14.157, lei federal que colocou o crime de evasão de pedágio dentro do Código de Trânsito Brasileiro como ligado ao não pagamento da tarifa, dentre outras disposições. Depois, no âmbito do CONTRAN, recente resolução do ano passado, ajudando a regulamentar o Free Flow. Mais recentemente ainda, e acho que vamos tocar nesse ponto especificamente, a a portaria 442, da Senatran, é mais um passo. Existe uma consulta pública que foi retomada pela NTT para a resolução de Free Flow no âmbito dos contratos de concessão. Houve recente audiência pública para cuidar disso, acho que também vamos explorar na sequência, buscando uma regulação mais responsiva, num novo momento que a NTT tem vivido. Mas esses são passos que ainda demandam implementação na prática. Eu acho que o desafio é transformar as iniciativas legais e regulamentares em algo que vai fazer parte efetivamente do modelo de cobrança e, para o usuário, do modelo de tráfego para ele nas rodovias. E aí eu encerro essa fala inicial sobre isso, trazendo um ponto que não é estritamente jurídico, mas é um ponto sobre o qual gestores públicos, concessionárias, empresas de tecnologia, enfim, todo o ecossistema ligado ao Free Flow estão se preocupando e precisam se preocupar porque a gente tem observado que está havendo ruído na comunicação. Eu acho que existe uma batalha da comunicação em andamento, uma batalha institucional, e em São Paulo isso tem aparecido com muita força, na medida em que os contratos novos de concessão começam a entrar em vigor e as novas praças na verdade não são praças, mas pórticos de Free Flow começam a ser implantados. E a gente tem observado uma resistência de alguns municípios, de algumas entidades da sociedade, de alguns grupos políticos, tentando trazer para o Free Flow características que não são as do Free Flow. Algumas delas, inclusive, são opostas às do Free Flow. O Free Flow vem para trazer justiça tarifária. E isso não é discurso, a meu ver, de política. Eu acho que é um discurso técnico.
precisa-se, na batalha da comunicação, como eu estou chamando, explicar isso para as pessoas. Dizer, olha, é fato que o pórtico tem que ficar em algum lugar. Se ele vai ficar logo depois do seu ponto de entrada na rodovia, infelizmente, Sim. ele teria de estar instalado em algum lugar. Mas a diferença de cobrança do modelo de TCP, de trecho de cobertura de pedágio, para o pedágio por quilômetro, no limite do free flow operando a pleno vapor, é um modelo benéfico. Em média, as pessoas vão pagar menos. Exato. Existem muitos pórticos, um próximo do outro. Tudo bem, mas a tarifa em cada um deles vai ser bem menor. Então, acho que é preciso comunicar melhor para que a população também se sinta engajada em não combater algo que veio para trazer melhorias para o usuário. Perfeito. Mas, você, na tua opinião, você acha que hoje nós temos instrumentos suficientes para ter uma regulamentação justa e transparente que consiga dar segurança para a concessionária, para o usuário, ou você acha que ainda falta mais experimentação até prática? Digo isso até no ponto de vista do pagamento, que é um ponto que eu me envolvo bastante, que é, muitas das vezes a gente não sabe, tá bom, eu posso pagar no app da concessionária, no portal da concessionária, mas será que eu vou poder pagar em outro sistema? Como eu vou fazer isso? Há a discussão também dos canais válidos de recebimento, como isso vai se dar, né? Claro que isso exige ainda muita experimentação, teste e discussões que estão aí em pleno vapor nesse momento. A gente tem várias discussões acontecendo. Mas o que você acha que falta nesse momento? Assim, é uma falta de instrumentos para fazer essa orquestração desses todos os âmbitos? Ou é, de fato, alguma iniciativa que ainda está pendente? Eu acho que as iniciativas pendentes estão no âmbito do desenvolvimento da regulamentação. Perfeito. Vou citar um exemplo, e eu acho que elas vêm para aumentar a segurança jurídica, né? Recentemente, na audiência pública que houve da ANTT no início de setembro, até um conhecido executivo do setor, e me permito citar o nome dele, o Sérgio Santillan, que está nesse negócio de concessões rodoviárias desde o seu início, e hoje é diretor-presidente de uma concessionária federal, a Via Araucária, e de uma concessionária aqui de São Paulo, a Eixo SP. Inclusive, só fazer um parênteses aqui, Santillan me recebeu super bem, a gente tem conversado, Exato. E sempre na vanguarda aí do desenvolvimento, nessa discussão. Eu até falei com ele antes de vir para cá, não hoje, mas esses últimos dias, e comentei que viria aqui. Falei que se tivesse oportunidade, traria esse assunto, e ele me deu toda a abertura. Então, estou falando aqui, não sou porta-voz, mas estou citando sem problema algum e com orgulho. O Sérgio levou como contribuição na audiência pública um tema que é muito importante e que quem está no setor há muito tempo já percebeu que é o tema a ser explorado, e é o que você tocou agora há pouco. O usuário de rodovias, salvo aquele heavy user e, por alguma razão, conhecedor do setor, ele não está preocupado se ele está passando pela concessionária A, B ou C. Ele não sabe. Quem é o acionista, onde ficam as praças. Ele quer pagar o pedágio que ele considera justo e trafegar na rodovia da melhor forma possível e ser atendido no nível de serviço que ele espera. Mas hoje isso ainda é um desafio dentro do Free Flow, porque há uma questão de interoperabilidade pendente. Perfeito. E o Sérgio trouxe uma proposta de quem conhece o setor e que seria, sem nenhum demérito à expressão, um feijão com arroz. Não seria uma grande invenção de um gênio da lâmpada, mas seria fazer funcionar algo que já se tentou e já se conseguiu implementar anteriormente com as tags, que seria trazer um sistema de interoperabilidade. Ele explicou isso muito bem na audiência pública. Quem quiser e tiver curiosidade, está lá no YouTube da NTT, só buscar. Trazendo questões como o desenvolvimento de sistemas unificados, para que o usuário não precise entrar no aplicativo de concessionárias diversas ou ter de parar em totens que se cogita que sejam instalados a cada rodovia que ele sai. E coisas do tipo, com a criação do banco Trustee para tomar conta dos recursos arrecadados, contas centralizadoras de multas, enfim, um sistema que já foi validado, né? Validado por tecnologias anteriores e que poderá ser implementado, talvez não por colocação direta num texto de resolução, mas cujo texto dê às concessionárias a liberdade de criarem, como criaram lá atrás, o que viria a ser o Sem Parar, que foi o primeiro operador e acabou se beneficiando de ser o líder de mercado por ter sido o incumbente inicial, mas para os usuários que não pagam, que são essa massa de 30%, 35% das pessoas. Porque para quem tem as tags, você sabe bem disso, não muda absolutamente nada. Ele vai continuar da mesma forma que ele passa hoje numa praça de qualquer concessão, na pista AVI, e tem o valor debitado depois do seu cartão de crédito ou na sua conta bancária, isso vai continuar acontecendo da mesma forma. A preocupação aqui é com o usuário avulso. E o usuário avulso tem sido objeto de buscas de regulamentação em âmbito federal, com a resolução a qual
que está em discussão e a qual me referi agora há pouco, no âmbito do Estado de São Paulo, uma consulta pública também em andamento, para tentar trazer normas que disciplinem isso no âmbito do Programa Estadual de Concessões, de modo que eu acho que quando isso estiver mais maduro e trouxer para o usuário o senso de facilitação, de facilidade, ele vai, normalmente, e por decantação, ele vai aderir a esse sistema. Sem dúvida. Porque ele vai verificar que ele vai ter segurança ali embarcada no fato de o pórtico não necessitar redução de velocidade. Se ele utilizar e pagar pela primeira vez e funcionar, ele vai se tranquilizar e vai pagar das próximas. Eu acho que a gente não deve ter o preconceito de achar que as pessoas querem burlar um sistema como esse. Né? E os baixos índices de evasão, que você conhece bem... Está comprovado. Né? Demonstram que as pessoas vão pagar. Sim. E a percepção de uma rodovia em boas condições é o melhor cartão de visitas para isso. Fazendo um parênteses aqui, o índice de evasão nas concessionárias que a gente opera e que a gente já tem aí uma parceria chega a 3%, 4%. Então é muito baixo em relação ao que a gente tinha expectativa lá atrás. Eu lembro que quando a gente começou a falar sobre Free Flow 2 anos atrás, de maneira mais incisiva, a gente esperava 10%, até mesmo 15% de evasão. Sim. E hoje os dados mostram o contrário. Trazendo um pouco dessa proposta, até mesmo que você comentou aqui agora, assisti lá na NTT e já tinha visto um pouquinho antes desse material, eu tenho só um comentário, eu preciso pensar um pouco melhor sobre isso, eu acho que ninguém tem uma resposta concreta, é que se esse modelo não inibe um pouco a inovação. E se não permite novos players com capacidades e propostas diferentes que possam resolver esse ecossistema. Perfeito. Então, a minha única discussão, dada essa proposta, é, poxa, mas será que isso não inibe a inovação e trava até mesmo o mercado para algo que já está muito próximo do que existe, que já é dominado por grandes players? E aí, claro, eu coloco o meu ponto de vista aqui como Movia, que a gente tem um produto, que é o pedágio eletrônico, que está indo nessa contramão, que é um pagamento distribuído, mais fluido, conectado, e que se apropria desse momento atual, de ter mesmo nebulosidade, porque a gente tem mais velocidade e pela falta até mesmo de regulamentação, a gente consegue atuar de maneira mais rápida, inovando, trazendo coisas diferentes e testando coisas diferentes, né? E até certo momento funcionando. Sem dúvida. E eu acho que a regulação ela é propícia para que os ambientes coexistam, né? Acho que isso, historicamente, nos setores regulados, aconteceu em vários deles, né? Não só no setor de rodovias. O que eu estou chamando aqui de incumbentes, que não são exatamente incumbentes no sentido técnico da palavra, porque não são concessionárias aqui, a gente está falando de um serviço privado dentro da concessão. Perfeito. Mas os players históricos, vamos chamar assim, convivendo com os players que têm inovação a apresentar, e as normas podem prever a possibilidade de coexistência e de garantir salvaguardas para que se evite qualquer assimetria regulatória que favoreça um ou outro do ponto de vista concorrencial. E eu acho que, amarrando isso bem, a gente consegue atender o usuário com a expectativa de ter um bom serviço e permitir a inovação fluindo sempre. Exato. Né? E é um ponto que a gente busca, né? Assim, buscar a inovação, facilidade para o usuário e dar mais segurança para a concessionária também. Exato. E do ponto de vista da concessionária, o que você imagina, o que você tem visto ou estudado sobre para dar mais segurança jurídica para que as concessionárias consigam avançar no Free Flow e se sintam mais seguras efetivamente em mudar o seu modelo de pedágio, né? O que assim, na tua visão, ajudaria, contribuiria para acelerar esse modelo Free Flow, que a gente viu que é um modelo sem volta. O Estado de São Paulo tem liderado isso, outros estados, talvez de maneira um pouco mais... Então vão pegar carona nisso, mas assim, na minha visão, falta um pouco mais de, talvez, não sei se instrumentos, mas talvez mais de proteções até mesmo para a concessionária, para se sentir segura para migrar para esse modelo. Né? Dúvida. Na tua visão, o que poderia acontecer para isso? Pedro, eu acho que a proteção às concessionárias e as principais concessionárias, os grupos que estão no setor há mais tempo têm isso muito claro hoje, essa proteção precisa vir desde o início de cada projeto de concessão. Perfeito. Desde a fase de audiência pública, de consulta pública, de construção das minutas de edital e contrato, porque ali vão estar as matrizes de risco e vão estar as obrigações as quais a concessionária precisará aceitar na medida em que o contrato seja assinado. Então, nesse primeiro momento, contribuições em consultas públicas, atenção à matriz de risco, acho que são pontos fundamentais para que quando o edital efetivamente for à praça, já existir um certo consenso sobre delimitação de responsabilidades, que eu acho que é um ponto muito importante para esse assunto, a respeito de o que significa um nível de serviço
de funcionamento dos equipamentos de free flow, o que significa fraude. A fraude é uma fraude sistêmica, é uma fraude pontual. Perfeito. Se for sistêmico ou se for pontual, a responsabilidade é de um, é de outro, em que medida isso será sancionado. E as concessionárias hoje têm times internos de relações governamentais, jurídicos e com apoio de parceiros externos que podem apontar essas questões com muita competência dentro dos processos licitatórios. Acho que isso é a fase pré-contratual. Uma vez celebrado o contrato, com o contrato em vigor, de novo, eu acho que e aí é a gestão contratual. E na gestão contratual, a concessionária vai ter que ter cada vez mais conhecimento do sistema que ela está operando. Exato. E a partir desse conhecimento do sistema que ela está operando, ela vai tomar as medidas que contratualmente lhe couberam pela matriz de risco para evitar que qualquer surpresa para além do que era esperado em termos de eventual mau funcionamento, evasão, inadimplência, etc., atinja níveis que deteriorem o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, que é aquilo a respeito do qual a concessionária é a grande guardiã de si mesma, né? Perfeito. Ela precisa manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, senão o projeto não fica saudável e aí isso degringola para uma série de problemas. Para isso, de novo, gestão contratual, equipe, interlocução com o poder concedente, com as agências reguladoras, para os temas que eventualmente estejam nebulosos na matriz de risco, ou que surjam ao longo da própria operação, para que a gente consiga ter sempre um ambiente juridicamente seguro e que as concessionárias possam avançar no free flow, tanto nos projetos novos quanto nos projetos antigos, que eu acho que é um ponto que a gente pode também tentar falar mais para frente. E eu acho que tem um ponto importante aí que eu vejo muitos contratos diferentes e padrões muito diferentes e precisa uma uniformização também desses contratos, porque até nós, como fornecedores de tecnologia, prestadores de serviços dessas concessionárias, fica muito difícil a gente lidar com contratos tão diferentes, com regras tão diferentes, e que não tem uma uniformização. Assim. A gente fica ajustando contrato a contrato e sobre o mesmo tema. Né? Então, quando a gente fala de free flow, cada concessionária trata o evasor de um modo. Tem prazos diferentes, tem condições diferentes. E isso, para nós também, que, digamos assim, estamos por trás dessa operação, fica um risco grande também. Né? A gente também tem acaba assumindo em conjunto com o concessionário um grande risco. E isso é um ponto importante, mas que eu entendo que é da experimentação e da prática que a gente está vivendo hoje. E aí você toca num ponto importante, que eu acho que é o relacionamento contratual entre vocês, empresas de tecnologia, eu falo vocês aqui porque estamos no ambiente da Movia, você como representante da Movia, e as concessionárias, né? Que são contratos, de novo, privados, mas cujo impacto é direto uma concessão de serviço público. Né? E eu acho que a delimitação de responsabilidades e uma matriz de risco desse contrato privado entre empresa de tecnologia e concessionária bem feita e bem azeitada entre as partes é fundamental. Eu vou te citar como exemplo contratos de construção, os famosos contratos EPC, contratos para obras de engenharia. Eventual obra de engenharia, por exemplo, que seja de construção de um túnel. E ali, se havia a previsão de construção de um túnel no CAPEX daquele projeto, muito possivelmente isso já foi precificado no momento da licitação e a atribuição do risco também já está delimitada dentro daquele contrato, às vezes com um valor teto, até tal valor, risco da concessionária, acima de tal valor, risco do poder concedente, etc. Na medida em que as obras avançam, a escavação do túnel avança, se descobre um material rochoso de difícil perfuração, etc., que impacta no aumento de custos enorme. Reequilíbrio contratual no contrato de construção e reequilíbrio contratual para a concessionária na concessão. Como amarrar isso? A gente tem as chamadas cláusulas back-to-back nesses contratos, que fazem com que, havendo um tipo de evento disparador de uma disrupção contratual como essa, este evento terá o seu ressarcimento garantido nos termos em que houver sido combinado no contrato. Eu penso que na relação das empresas de tecnologia com as concessionárias, claro, dentro da ordem de grandeza que isso importa, seria importante, nesse tipo de contrato, que cláusulas que prevejam níveis de SLA da operação do free flow, eventuais fraudes até cometidas por terceiros e que acabem repercutindo na leitura de placas ou na emissão das multas, etc., estejam muito bem definidas no que diz respeito à sua responsabilização, para que a relação entre vocês flua da melhor forma. Vocês já vão saber, e claro, havendo o evento, da maneira que houver sido pactuado, eventualmente o reequilíbrio, quando for dado no contrato de concessão, ele possa impactar no contrato de prestação de serviços que a empresa de tecnologia firmar para operar o sistema de free flow. Acho que
experiências de outros setores e que têm essas analogias podem ser válidas para sofisticar esse tipo de relação. Perfeito. Dando um passo um pouco para trás, a gente falou da interoperabilidade que está muito sendo discutida na portaria 442. Perfeito. Né? Que é um ponto importante, todas as concessionárias estão se adaptando a ela ou se movimentando já de certa maneira para fazer essa adaptação, para enviar todos os dados lá para o CDT das maneiras que forem estabelecidas. Né? E nós, como fornecedores de tecnologia, prestadores de serviço nesse âmbito, estamos regulando e ajustando o sistema para fazer isso. Né? O nosso, felizmente, já está num caminho muito positivo, mas a gente está esperando aí algumas resoluções ainda para que a gente possa se mover da maneira adequada. De certo modo, isso é um grande avanço no meu ponto de vista, de tecnologia, de transparência de dados, nessa transmissão de informação, que eu acho isso super importante para esse nosso ecossistema que a gente está construindo aqui agora, que é um ecossistema que eu posso dizer que daqui a algum tempo vai ser um dos mais modernos, assim, de pedagiamento, talvez, do mundo. Assim. Acho que isso dá bastante segurança para nós. Né? Quando a gente olha para essa portaria, quais são os aspectos críticos que você visualiza em relação ao usuário? E essa visibilidade dos usuários, essa visibilidade de dados e esse envio de todas essas informações até pelo ponto de vista da concessionária. A gente vê um movimento também de algumas concessionárias que não querem enviar todos os dados. Né? Claro, ela precisa enviar, se isso for determinado, mas tem algumas ressalvas quanto a isso. Mas queria entender um pouco da tua visão no ponto de vista de usuário em relação a essa portaria. Cara, a portaria eu acho que você resumiu muito bem. Interoperabilidade e homologação dos equipamentos, acho que são passos iniciais, porém fundamentais para o sucesso do sistema. E aí eu acho que o governo federal, através da Senatran, conseguiu resumir, e aqui eu uso a palavra resumir no melhor sentido do termo, precisa uma norma objetiva, uma norma muito clara, resumir os meios pelos quais está se dando, como você acabou de dizer, já que todo mundo já está fazendo, esta homologação para que se busque a interoperabilidade e o bom serviço para o usuário. Lá foi previsto um grande rol de atividades a serem cumpridas, que são burocráticas e burocráticas também no melhor sentido da palavra, que precisam existir para que o sistema seja constituído. Eu acho que nesse sentido foi positivo para dar segurança jurídica para todo mundo, porque eu acho que havendo normas sobre interoperabilidade, sobre homologação, que são de conhecimento de todos e que precisam ser cumpridas por fazerem parte de uma norma de ordem pública como essa, todo o ecossistema fica mais protegido. Sem dúvida. Chegando no ponto final da tua fala, existe um dispositivo, um dos últimos artigos da portaria, que fala na proteção dos dados dos usuários, que é uma proteção mitigada, eu diria, porque há uma previsão de disponibilidade à Senatran e aos órgãos de trânsito do governo federal a respeito dos dados para fins de estabelecimento de políticas públicas, um trecho até bastante amplo da norma, né, sem entrar muito em detalhes. E talvez por isso, por envolver a LGPD, que é uma legislação recente, porém que tem sido aplicada de maneira bastante extensa e em todos os setores de atividade, quando a gente tem veículos, placas e, portanto, um nome associado, um CPF associado, é algo que é muito sensível, e é o próprio termo legal, né? Um dado sensível, e como dado sensível, eventualmente, talvez por isso, não estou muito a par da discussão dentro das concessionárias sobre esse ponto específico, mas talvez por isso, aqui conversando no nosso bate-papo com você, as concessionárias estejam com algum receio, não sei exatamente qual, de disponibilizar todos os dados por tempo indeterminado, determinado, imagino que isso também seja um ponto de discussão, mas eu acho que isso é uma sintonia fina da norma, né? A norma previu, ela veio para ajudar, eu acho que ajuda efetivamente. Sim. É preciso, nesse tipo de objeto que ela regula, haver, de fato, um banco de dados, porque é através do banco de dados que se vai cobrar pedágio, que se vai cobrar multa de quem não paga pedágio. Então, os dados fazem parte, são parte intrínseca do modelo de pedagiamento eletrônico. Então, em alguma medida, eles precisam ser disponibilizados àqueles entes que estão na cadeia de produção desses atos, né? Sejam os entes públicos que vão emitir ou lavrar os autos de infração, seja o prestador de serviço de tecnologia que precisa daquilo para validar as operações e para fazer a cobrança, e a concessionária que, através daquilo, recebe o pedágio. Então, minha posição é que os dados
precisa haver um cuidado, né? Acho que é uma coisa Claro. até meio óbvia de se dizer, mas a gente, às vezes, dizer o óbvio é importante. Ter um cuidado com o tratamento desses dados, mas não dá para fugir da necessidade de esses dados circularem entre os entes que têm responsabilidade e que precisam ser muito cuidadosos e tomar todas as medidas protetivas, porque sem esses dados o sistema também não avançará. Então, Não, perfeito. E a gente que está na linha de frente, digo nós aqui no ponto de vista de tecnologia, porque eu também converso com outras empresas de tecnologia, outras empresas de meio de pagamento e assim por diante. E a gente tem uma preocupação muito grande com a guarda desses dados, como esses dados serão transmitidos entre as concessionárias, entre a Senatran, entre nós, né? E eu acho que precisa, daí deste fato, definir o que é de fato dado sensível, né? Porque a placa é realmente um dado sensível, a data e horário de passagem, o trecho da passagem, Perfeito. é o valor. Eu acho que, assim, no nosso ponto de vista, precisa ser determinado o que de fato a gente vai considerar como um dado sensível, para que construa esse ecossistema a partir daí. Claro, né, o conjunto de dados ele se torna sensível porque você expõe ali a integralidade da ação do usuário. Então você consegue, né, de maneira mais leiga, ver o trajeto todo percorrido do usuário e saber basicamente ali de tudo que ele faz, né? Então isso tem uma sensibilidade muito grande. Mas para nós, eu acho que... Mas aí entra exatamente essa importância de ter as salvaguardas de compliance interna das empresas, né? Porque todo mundo vê, mas todo mundo de quem está envolvido, né? Não é um sistema aberto para... Não vai estar num www na internet. Salvo a consulta anônima do veículo, Exato. Mas que também... Que também tem restrições. É algo que tem restrições. Então, ter cuidado, e eu acho que compliance é importante para complementar as normas. Maravilha. E para encerrar aqui, talvez, nosso bate-papo referente até esse aspecto regulatório do Free Flow, o que você imagina que está diante de nós, o que a gente precisa avançar para que esse modelo realmente, né, tome o caminho que a gente espera aqui hoje, que é de avançar, dominar de fato todas as praças de pedágio, e o que você acha que a gente precisa ainda se movimentar, eu digo todos nós desse ecossistema? Cara, eu acho que do ponto de vista legal e regulatório, muito já foi feito. Né? A gente tem algumas normas que eu acho que são importantes de serem referidas aqui rapidamente, e que podem também ajudar a disseminar ainda mais. Hoje, na Lei 8987, na Lei de Concessões, existe um artigo que define o que é serviço adequado. É uma lei geral de concessões, não é só de rodovias, Perfeito. mas define o que é serviço adequado através de algumas características do serviço adequado. Uma delas é a atualidade, esse é o termo que está lá no artigo 6º da lei. E no parágrafo 1º, ao definir muito amplamente o que é a atualidade é aquilo que faz com que o serviço seja prestado de acordo com as normas mais recentes e coisas do tipo. Isso, ao longo do programa de concessões de rodovias, sempre foi uma matéria que acabou levando a um contencioso muito grande das concessionárias com os poderes concedentes e agências reguladoras. Por quê? Porque passou-se a ter, do ponto de vista do poder público, o entendimento de que qualquer novidade tecnológica seria uma característica intrínseca à atualidade, e a atualidade, risco da concessionária, não ensejaria reequilíbrios econômico-financeiros dos contratos. Então, temas os mais diversos, retrorefletância de placas de sinalização vertical. A ABNT muda a norma, dá novos standards, isso custa um caminhão de dinheiro para as concessionárias, e elas pedem reequilíbrio, as agências não dão, as concessionárias judicializam, na maioria dos casos perdem no judiciário, exemplo. Outros casos, defensas, barreiras de concreto, tudo que envolve atualização tecnológica de elementos de engenharia que fazem parte da faixa de domínio rodoviária ali, acabaram sendo assuntos levados à regulação no primeiro momento, não havendo acordo ao judiciário depois. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Primeiro, para dizer que eu acho que no caso do Free Flow, isso foi superado, eu acho que pelo ecossistema de normas que foi construído, isso não é uma grande preocupação, mas, por outro lado, é um fantasma que eu acho que habita principalmente as atuais concessões. Perfeito. Quando os projetos estão sendo licitados, como você muito bem lembrou, aqui no estado de São Paulo e em âmbito federal, já prevendo que todo o parque de pedagiamento será feito através de pórticos, é uma coisa. A gente até, vocês trouxeram recentemente aqui o Diego da Viápia, o Rodoanel Norte será um exemplo. Perfeito. Aqui no estado de São Paulo de trecho rodoviário já totalmente operado por pedagiamento de free flow. Exato. Desde o D0. Por outro lado, a gente tem um conjunto de concessionárias muito grande ainda, muito representativo, muito significativo, que não operaram e não operam no sistema de free flow. E este conjunto de concessões precisará, porque, por tudo que falamos nesse período até agora aqui do nosso papo, precisará ser atualizado, porque é inevitável.
como vai se dar esta atualização, não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista regulatório e como isso refletirá no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Eu acho que esse é um grande desafio que pode ser respondido por normas que venham a ser construídas, pode ser respondido pela consensualidade, que no âmbito do direito público é uma ideia que está em voga e tem acontecido em vários momentos, em vários setores. Não sabemos. Mas que vai ser necessário enfrentar esse assunto, sem dúvida. Porque, e aqui, você sabe muito bem disso, mas talvez alguém que esteja nos vendo não visualize, quando você elimina uma praça de pedágio, você está eliminando não só uma barreira física, que foi construída, que estava prevista no plano de negócios e que custou para ser construída, está eliminando postos de trabalho, ainda que vá haver um back-office do Free Flow que possa absorvê-los, mas será outro tipo de trabalho. Está eliminando todas as atividades auxiliares ali ao funcionamento da praça, inclusive de cobrança, de fluxo financeiro de moeda ali dentro da praça, e isso precisará ser reequilibrado de alguma forma. E para, por exemplo, no estado de São Paulo, que tem mais de 20 concessões, e no federal também mais ou menos por aí, é bastante coisa. É bastante. E isso precisará ser respondido. Eventualmente, algumas concessionárias, acho que têm estudado, não sei se a Movia tem tido esse tipo de interação, tem estudado e pensado em fazer movimentos de transição gradual. Exatamente, esse é o ponto que eu ia chegar. Não sei se você quer desenvolver, mas seria, antes de derrubar, usando uma palavra mais popular, derrubar a praça, transformar a praça de barreira numa praça 100% AVI, que seria quase uma praça de free flow. E aí, a partir disso, que daria talvez um reequilíbrio muito mais palatável de parte a parte, com o funcionamento disso, evoluir para o pórtico depois. E eu acho que esse é um caminho que está sendo bastante testado, e isso é uma das preocupações que nós temos e que eu vejo na prática, que é como adaptar o contrato para isso. Essa migração, eu acho que é um caminho, adaptação, na verdade, é um caminho natural para um primeiro teste, para colocar, digamos assim, um pezinho na água do Free Flow, para validar, a tese de que é um modelo realmente que para de pé, muito mais eficiente e tudo mais. E essa é uma preocupação que eu tenho no dia a dia. A gente conversa com algumas concessionárias que elas têm o interesse em fazer, não conseguem muitas vezes adaptar seu contrato, não conseguem migrar o seu contrato, e acabam fazendo a tentativa de fazer esse teste da automatização da praça, que é a maneira mais simples e tecnologicamente de baixa complexidade, de baixo custo. Exato. Então, tem muito aí para a gente... Tem muito para evoluir e a regulação tem instrumentos, de novo, para permitir que isso seja traduzido em norma. Tanto em âmbito federal, na NTT, quanto no estado de São Paulo, os outros estados que têm agências reguladoras, se não fizeram, vão fazê-lo, inevitavelmente, tem a possibilidade de criação dos chamados sandboxes regulatórios, que são modelos experimentais, no conceito de regulação responsiva, que é um conceito que está muito em voga, uma regulação menos sancionatória, mais colaborativa, enfim, e que teve um case importante, no primeiro caso de Free Flow federal, na concessionária Rio SP, do Grupo Motiva, lá nas praças do sul do estado do Rio de Janeiro, da Costa Verde, ali em Paraty, e mais 2 praças. Ali houve literalmente um sandbox regulatório a partir do qual se colheram dados, experiências para desenvolvimento daquele projeto de Free Flow. Isso pode se repetir para esse tipo de assunto que mencionamos agora há pouco, ou seja, modelos graduais de transição de praças, colocar o pezinho do Free Flow ali na água no primeiro momento e, dando certo, isso evoluir para que se transforme num Free Flow 100%, a médio e longo prazo. Maravilha, muito bom. Rodrigo, obrigado aí pela discussão. Acho que a gente teria muito mais assunto para discutir aqui hoje, mas o nosso período é um pouco curto. Eu queria encerrar aqui o nosso bate-papo com bate-bola final, te fazer algumas perguntas bem rápidas e diretas aqui. Vou até me ajeitar na cadeira para essas aqui. Primeiro, curiosidade, você falou que gosta bastante de esportes. Quais esportes você acompanha hoje? Cara, eu acompanho muitos esportes, assim, quando eu tenho tempo, Futebol, tradicional, mas gosto muito de basquete. Joguei basquete na infância, adolescência, até a faculdade. Então, é um esporte que eu acompanho muito de perto. Gostei muito de Fórmula 1, fui da geração que cresceu vendo o Senna campeão ali na, e agora temos o na infância, adolescência, temos o Bortoleto recuperando. Agora. Pois é. Então, a Fórmula 1 também. Mas é geral, cara. Futebol americano, por exemplo, é uma coisa que eu descobri já mais velho e que eu gosto muito. E muita gente que mexe com infraestrutura gosta, viu? A gente tem grupos de discussão no WhatsApp ali no domingo à noite que você não imagina. Pô, que legal. A gente não tá falando de free flow, tá falando do jogo que tá passando no futebol americano. Eu confesso que eu desconheço o futebol americano, um dos poucos esportes que eu não me aventurei aí a acompanhar e aprender, mas... Legal. Eu vi em outro episódio que você gosta muito de tênis, eu também gosto. Faz tempo que eu não jogo tênis também. Amanhã é o meu dia de jogar. Mas tênis é um esporte que eu gosto muito de acompanhar também. Não, legal. E vamos lá, é uma ferramenta que você não abre mão no seu dia a dia.
Cara, eu vou falar, eu vou tentar sair um pouco do lugar comum. Uma ferramenta da qual não abro mão, que é quase um vício meu, um bom vício, eu acho, é a informação. Assim. Eu sou muito viciado em informação e fui criado num ambiente de muita leitura, leitura de jornal, leitura de livro, etc. Meu pai assinava muitos jornais, eu acabei seguindo isso. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas hoje que ainda assina jornal no papel. E eu acho que a informação é algo do que eu não abro mão, assim, no meu dia. Claro, assistentes virtuais, ChatGPT, coisas do tipo, fazem parte já do nosso dia a dia, né? Mas eu queria trazer uma resposta um pouco diferente, assim. Eu acho que e a informação para o direito e para o direito da infraestrutura é fundamental, né? Um velho professor de direito que dizia, o direito administrativo está nos jornais, leiam os jornais, e é verdade. Legal, muito bom. E um livro que te marcou? Cara, de novo, é uma pergunta difícil, assim, porque eu leio bastante. Vou fazer um parênteses. Eu estava ouvindo um podcast esses dias e dizem que quem tem um livro favorito é porque ele é muito pouco. Então, cara. Então, essa é uma pergunta que eu sei que é difícil de responder. Eu vou tentar não avançar muito no tempo aqui, mas eu vou ser um pouco mais. Me permita ser um pouco mais aberto nessa pergunta. Eu gosto muito de biografias, gosto muito de ciência política, de ler sobre isso. Então, 2 biografias. Uma brasileira, do Assis Chateaubriand, Chateau, o Rei do Brasil, do Fernando Moraes, que é um livro espetacular. Tem cerca de 30 anos. O Chateaubriand foi, aí na metade do século passado, a principal figura controvertidíssima do empresariado brasileiro, mas é muito bem contado. O livro, a biografia precisa ser bem contada, né? E essa é muito bem contada. E uma de um personagem estrangeiro, o Churchill, que eu acho que foi um personagem fundamental do século XX. Tem muitas biografias dele, mas uma que é do Andrew Roberts, que tá em português, tem no Brasil. É um calhamaço, assim, demora para ler, mas é muito legal o livro. Eu gosto muito de esporte. No esporte, o livro do Phil Jackson, para mim, é uma referência, o 11 Anéis, o 11 Rings, que fala da trajetória dele como técnico de basquete. E o do Alex Ferguson, que é um técnico do Manchester United, que não é um livro sobre esporte, é sobre liderança, então une as duas coisas. E na literatura, assim, eu acho que tem um livro que a gente lê quando é adolescente, criança, daqueles de vestibular, que me marcou muito, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É um livro dispensa apresentações. Eu acho que, enfim, muito bom. Dentro do direito, só para não deixar passar também, né, e o advogado acaba puxando a brasa para a sua sardinha um pouco, tem um livro que se chama Direito Administrativo para Céticos, que é um livrinho curto do professor Carlos Arisundfeld, foi um dos meus grandes mestres, com linguagem não jurídica, fácil de ler também, que endereça algumas polêmicas do mundo do direito administrativo, mas eu acho que endereça também questões que são afeitas a todos. Você que lida com o poder público sempre também, você se identificará ali em algumas situações. É um livro curto, legal. Excelente dica. Muito obrigado. Rodrigo, mais uma vez, obrigado por estar aqui hoje. Foi um prazer. E te encontro nas próximas discussões aí. Sempre estamos juntos. Pedro, foi um prazer bater esse papo aqui com você. Conte comigo para qualquer interação aí nos próximos momentos. E vou continuar acompanhando o podcast de vocês também. Muito obrigado. Obrigado. Chegamos ao fim do nosso episódio do podcast da Movia. Espero que você tenha gostado desse episódio, acompanhe os próximos. Se tiver sugestões também de temas, assuntos e pessoas para conversar aqui comigo, fique à vontade para interagir conosco. Obrigado.